Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio Cândido. E eu sou o Hugo, e você está ouvindo mais um episódio do Comunicando. Um podcast feito por publicitários para discutir o mercado da comunicação como um todo, mas é lógico, sem esquecer de onde a gente é, que é daqui de Goiânia. A gente passou por muita coisa nesse ano aqui na agência e eu imagino que vocês aí também. E posso dizer tranquilamente que esse não foi um ano fácil para ninguém, não é isso? Pois é, Antônio, realmente aconteceu um tantão de coisa. E o ano de 2020 impactou o mercado de uma forma como nunca tínhamos visto antes. E suas consequências vão ficar para sempre, viu, Carol? E aí hoje nós vamos fazer uma breve retrospectiva então sobre tudo que rolou no ano, tanto no mercado publicitário quanto no mercado de uma maneira geral. E para bater um papo com a gente sobre esse ano maluco, chamamos aqui a Ana Paula da Casani, da agência Casani. Se apresenta um pouquinho aí pra gente, Ana Paula, por favor. Olá, Antônio, Hugo, um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada pelo convite. Bom, eu sou paulista, né? Mas goiana de coração, né? Eu já moro em Goiânia há 20 anos. E sou diretora da Casani. A Casani é uma agência de comunicação corporativa. Eu tenho uma sócia, que é a jornalista Renata Vieira, né? Sou publicitária e me formei lá em São Paulo, mas fiz a minha vida profissional basicamente aqui, né? Comecei em algumas empresas e trabalhei na Vivo, na MG e na Artesanal, e conheci a Renata, no qual eu a contratei para fazer uma campanha publicitária, ficamos amigas e criamos a Casani, né? Com o objetivo de apresentar para o mercado goiano uma agência de comunicação integrada, né? No qual hoje é a essência dela, é entregar para o cliente solução em comunicação corporativa. Ana, a Casani tem quantos anos já? 12 anos já. 12 anos. 12 anos. Só para explicar melhor para a galera que está escutando, você é uma comunicação integrada. Como seria uma comunicação integrada? Como que é o serviço que vocês fazem lá? O cliente chega querendo trabalho, como vocês trabalham? Tá. Hoje a Casani, ela tem 3 núcleos, né, que a gente chama os pilares da agência, que é o núcleo de marketing, que a gente coloca o on e o off junto, porque a gente não acredita que o on e o off elas não caminham mais separadamente, embora a gente, obviamente, que a gente faça alguns jobs como marca, o cliente precisa de um material específico de publicidade, a gente atende. A gente tem um núcleo de relacionamento com a mídia, né, que é assessoria de imprensa, que tem toda a equipe de jornalismo, que a gente faz gestão de crise, cuida da parte dessa ligação entre a imprensa e a empresa, fazendo o elo, né, toda a parte de conteúdo. E temos o núcleo de eventos corporativos, né, então esse é basicamente o que a gente pode entregar para o cliente. O objetivo é fazer com que o cliente se sinta amparado em tudo que ele precisa em comunicação, né? Porque eu, quanto profissional de comunicação e como eu trabalhei como gestora de comunicação, eu sentia muita dificuldade quando eu precisava de uma assessoria de imprensa ou de uma agência de publicidade, né, enfim, porque a comunicação ela não conversava, né? Então, quando a gente criou a Casani, há 12 anos atrás, a gente entendeu que essa era uma carência do mercado, né? Fazer com que o cliente tenha um suporte único, né? Mas isso não impede, obviamente, nós temos muitos clientes que trabalham no formato de contratar um serviço só. Então eu tenho clientes que a gente só atende em assessoria de imprensa, a gente tem clientes que a gente faz só marca, a gente tem clientes que a gente faz só publicidade, a gente tem clientes que a gente só cuida do digital e a gente tem clientes que a gente faz tudo, né? Que eles contratam o trabalho 360, né? E é isso, né? Trabalhamos até hoje em parceria com outras agências também, né? Então, por exemplo, hoje vocês têm um cliente que não tem a parte de assessoria de imprensa. Então, a gente pode trabalhar em parceria nesse sentido. E vice-versa, né? Às vezes tem algumas demandas que não se adequam à agência, né? Mas o objetivo é esse mesmo, sabe? A gente proporcionar para o cliente uma facilidade, assim, na entrega da comunicação, né? Completo, né? Exatamente. Olha, e eu indico muito o Instagram de vocês, @Casani, porque eu sou muito fã do trabalho. A galera que estuda comunicação, estuda design, empresários,
que quiserem, acesse lá o Instagram, porque é muito massa mesmo os trabalhos que vocês fazem. Parabéns, viu? Sou um grande fã. Obrigada. Eu sou fã do trabalho de vocês, né? Assim, vocês também são referência, assim, pra gente, né? É legal a gente ter essa troca de citar, massa, né? Nas nossas reuniões a gente sempre está citando. Bom, vou começar aqui uma pergunta para ti. Essa pandemia, como que essa pandemia que a gente está vivendo agora impactou o mercado goiano de forma geral e também impactou o mercado publicitário goiano, que você hoje gosta tanto e vive nele? Eu acho assim, que as agências que estavam um pouco mais estruturadas, elas foram no início muito impactadas. Por quê? Porque o empresário, ele também não sabia o que estaria por vir, né? Então, no nosso caso, e pela troca de informações que eu tive com outras agências, né, com outros proprietários, a gente teve uma redução de contratos, né, um pouco, e tivemos alguns contratos negociados também em questão de valor mesmo, né? Mas não tivemos muitas perdas, né? Mas eu acredito que essa foi uma solução no momento, porque as pessoas não sabiam o que iriam acontecer, então estava todo mundo se precavendo. Obviamente que a gente tem um segmento do varejo que houve uma queda considerável de faturamento, que isso fez, obviamente, que impactasse diretamente nos contratos. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que as agências, elas também tiveram oportunidades interessantes, né? Principalmente no ambiente digital, né? Por quê? Porque tudo passou a ser online, né? As pessoas começaram a comprar mais online, né? A gente que trabalha, que a gente tem um serviço específico, que é o trabalho de gestão de crise, né? Gerenciamento de imagens de fato, nós tivemos algumas oportunidades interessantes, né, para podermos desenvolver nessa pandemia. A gente atende hoje a FETRASUL, que cuida do transporte público, né? Então, não sei se vocês lembram, mesmo no início foi muito complicado essa questão da Covid com o transporte, então a gente trabalhou muito essa questão e continuamos trabalhando ainda, né? Então, foram oportunidades que foram surgindo. Então, sim, eu acho que impactou, mas muito no início, e depois as coisas elas foram retomando e as agências também puderam ver outras oportunidades que foram acontecendo ao longo desse período. Que massa. Muito tempo que você não faz um outdoor, né? Nossa Senhora! Algum tempo. Você chegou a notar assim, que os empresários começaram a perceber a comunicação como uma oportunidade nesse ponto? Então, de, por exemplo, trabalhar melhor a comunicação, a publicidade com os clientes nesse momento de pandemia, sim, mesmo de forma digital, ainda que fosse digital, eles enxergaram mais a importância disso. Assim, obviamente a gente está falando assim, de redução de contrato, alguns cancelamentos, mas diante de outros mercados de serviço, né, de outras empresas de prestação de serviço, talvez a publicidade não tenha sido tão atingida. Uhum. Então, isso leva a gente a pensar, você concorda com isso? De que os empresários talvez estão começando a enxergar um pouco mais a necessidade e a importância das agências de publicidade para eles? Sim, sem dúvida. Pelo menos os clientes que a gente atende, assim, o trabalho de comunicação, de fato, principalmente no ambiente digital, ele foi assim, de extremamente importância, né? Porque era a forma dele chegar até o cliente dele, né? Então, hoje, o cliente que se dedicava pouco para o ambiente digital, ele ainda tinha um olhar um pouco mais para o off, não para o on, ele passou a ter um olhar diferente, né? Então, sem dúvida, assim, pelo menos na experiência que nós tivemos, né, para acho que 90% dos nossos clientes, a gente teve uma dedicação maior ainda no ambiente digital. Bacana. E essas adaptações que vocês fizeram, assim, na questão não só da estrutura da agência, mas também da prestação de serviço, como você enxergou isso, assim? Por exemplo, vocês saíram de um ambiente físico, que é super legal, inclusive. Obrigada. Passaram para um ambiente home office, que estão até hoje. E a partir desse ambiente também geram outras demandas de serviços também da questão digital. Então, como é que vocês se adequaram a isso tudo? Porque, por exemplo, quando a gente fala de gestão de crise, a gente não falava até então tanto no ambiente digital ou só no ambiente digital. E agora parece que está muito focado no ambiente digital.
Vocês já estavam preparados para essa transformação na área de comunicação e também da questão do físico da empresa? Na verdade, nós não tínhamos noção de que nós estávamos tão preparados, né? Eu acho que a questão do home office, ela veio somente para poder afirmar mesmo, né? O quanto a nossa equipe estava preparada, enfim. Hoje a Casani, ela é dividida por núcleos, né? Então a gente tem um núcleo de relacionamento com a mídia, um núcleo de eventos, um núcleo de publicidade, um núcleo criativo, né? E os clientes também foram se adaptando a essa nova realidade, né? Então até aqueles clientes, né, que a gente tem alguns clientes, obviamente, que tem essa necessidade da questão da presença física, né? Só que houve um período que as reuniões elas precisavam acontecer, o trabalho precisava acontecer e não tinha jeito de jeito nenhum, né? No início da pandemia era todo mundo de fato quietinho dentro de casa. E aí a gente foi percebendo um movimento muito positivo, né? Então eu confesso que assim, que foi uma surpresa muito positiva, né, para os nossos clientes, para toda a equipe da agência. Nós não tivemos nenhum tipo de queda de rendimento, de produtividade, ao contrário, né? Queria até agradecer aí a minha equipe, né, a equipe de toda a Casani, porque houve de fato um envolvimento, todo mundo levou o trabalho muito, muito a sério, né? E nós não tivemos nenhum tipo de prejuízo em relação aos trabalhos que a gente desenvolveu. A gente estava, lógico, acompanhando vocês nas redes sociais, assim como, né, outros parceiros também. E a gente viu que a Casani continuou uma rotina fitness, ou então começou a rotina fitness mesmo estando em home office, né? Como é que foi essa experiência para vocês? Foi motivado pela questão da saúde ou pela interação? Como é que foi? A gente tem já na cultura da agência essa questão do endomarketing, né? É uma história que tanto eu quanto a Renata a gente valoriza muito. E obviamente, assim, que no início a gente, embora o trabalho, né, a gente não teve prejuízo no trabalho e tal, mas a distância de fato, a distância física foi algo que a gente sentiu muito, né? Porque eu estar junto, compartilhar é bacana, né? E aí chegou num determinado momento, falei, e aí, o que a gente vai fazer, né, para as pessoas se verem? Mas de uma forma assim, às vezes a gente abria para fazer uma reunião, né, com todo mundo, abria a tela e tava todo mundo lá falando de trabalho e tal, não, vamos propor algo diferente. E eu estava treinando com PH remotamente, né, e aí fiz essa proposta para ele falou, não, vamos embora, vamos fazer, e foi super divertido, né. E a gente continuou com outras atividades depois, né? Não fitness, né? Mas a gente fez algumas reuniões, surpresas, né? Enfim, tentando elaborar alguma coisa. A gente encaminhou para os nossos colaboradores num determinado momento, na sexta-feira, uma sobremesa especial para cada um, sabe? Sempre para tentar trazer o que a gente valoriza mesmo no dia a dia da agência, né? Então, a história surgiu assim. E todo mundo abraçou a causa, né? Olha, abraçaram pelo menos naquele momento. Depois eu não sei se eles continuaram. Essa é a imagem que a gente viu. Bom, ao contrário de algumas pessoas como eu, vocês lá não colecionavam tanto hambúrgueres no iFood, tanta pizza, né? A gente viu que a saúde física tava massa. Não, na verdade a gente coleciona centro de salgado. Né? Centro de salgado. Quero até mandar um beijo pro Delan, depois se ele ouvir, porque assim, ele é o cara do centro de salgado. Qualquer coisa é motivo para um centro de salgado, né? Se ganha uma conta, é centro de salgado. Se perde uma conta, é centro de salgado. Tudo é centro de salgado. Olha aí. O Delan pode, né? Magrinho, né? Tá a galera aqui vai começar a falar mesmo, hein, Antônio? Depois dessa. Então, a gente viu que a saúde física aí tá massa, né? Aí fala um pouco da saúde mental. Como é que foi que você conseguiu controlar tudo na empresa, com essa coisa de pandemia, essa loucura que estava acontecendo? Como é que você conseguiu filtrar as coisas boas na sua cabeça e vamos botar para fazer, para dar certo? Você e a Renata, na verdade, né? Como diretoras da Casani. Sim. Então, no início, meninos, foi muito difícil, né? A gente abria o computador, assim, e falava assim, nossa, qual que vai ser a surpresa de hoje, né? Pela questão da redução mesmo dos contratos, era sempre um cliente informando, né? Querendo, pedindo chamar para conversar, enfim.
Então a gente viveu todas as emoções, como diz a minha sócia, né? A gente teve ansiedade, tristeza, alegria, euforia, surtos, né? E aí depois, com o passar do tempo, as coisas elas foram de fato se acalmando, mas a gente nunca deixou transparecer isso para a equipe. Nós temos uma equipe aí de quase 20 colaboradores, né? Então a gente estava sempre lá segurando a onda, os meninos segurando a onda, porque, né, houve um momento complicado também, que todos foram, de alguma forma, tiveram algum tipo de prejuízo, né? E aí a gente foi tentando trabalhar, obviamente, com mais tranquilidade, né? Tentando vislumbrar essas possibilidades que estavam surgindo nas nossas vidas de uma forma positiva, né? E assim, eu tenho um quadro que fica lá do lado da minha cama, que a energia flui para onde o foco vai, entendeu? Então, assim, vamos focar no que é positivo mesmo, e as coisas foram dando certo, né? Então eu falo assim que nesse momento, nesse período, eu acho que a gente conseguiu passar, talvez se não tivesse tido a crise, estaríamos até num outro patamar, né? Mas eu acho que é só gratidão mesmo, sabe? Pelo que a gente conseguiu aí, a forma que a gente conseguiu de fato superar esse ano. Ana Paula, tem algum cliente, algum job específico, não precisa obviamente citar os nomes se você não quiser, mas assim, que tanto de perspectivas positivas durante a questão da pandemia, olha, houve um crescimento, ou houve algo positivo em algum cliente, algum job específico, alguma coisa que vocês se orgulham de ter feito durante esse período, ou também uma outra situação talvez também negativa, de um cliente ou algum job que vocês falam, nossa, esse aqui não deu certo, a gente pensou assim, deu tudo errado. Tem algum caso assim para contar pra gente? A gente atende alguns clientes, não tem problema nenhum citá-los. A gente atende o Bougainville, né, que pra gente foi difícil, porque a gente entendia, quando a gente assumiu esse projeto no início do ano, que seria um ano de fato de retomada do próprio shopping, né? O aniversário de 30 anos do shopping, né? Um ano com boas perspectivas, porque a gente já passou um 2020 difícil, né? E aí, quando entrou a pandemia, parece que todo o nosso planejamento, tudo que a gente tinha de fato almejado, ele foi meio que por água abaixo, né? Então a gente foi trabalhando dia a dia, assim, né? Com muito assim, nossa, a gente queria que tivesse sido diferente. Então a gente passou por um ano com o Bougainville, com muitas limitações, mas não deixando de fazer, né? Então eu acho que é um case bastante interessante, né, para nós, que a gente se orgulha de ter feito parte desse projeto. A gente atende o segmento de saúde, a gente atende o Hemolabor, né, que estava diretamente ligado de fato com o problema, né? Então foram muitas emoções assim que a gente viveu de fato com o cliente, e a gente atende o Hemolabor tanto quanto o Bougainville num trabalho 360 mesmo da Casani, né? Desde a parte de eventos, a parte digital, a parte de publicidade. Então é um case bastante interessante. A gente assumiu recentemente, mas só no posicionamento digital, o Instituto Abiens, né, que é um instituto de psicologia integrada, no qual a diretora Marilene fez um trabalho, lançou esse instituto com um investimento altíssimo em plena pandemia, sabe? E veio justamente a calhar num momento que as pessoas estão precisando muito, né, desse tipo de suporte emocional mesmo, né? O Instituto Abiens é um instituto incrível, sabe? Que trabalha de uma forma muito diferenciada. O conceito do cuidar de fato da pessoa, né? E entre outros, né? Mas a gente também atende escola, né? Então a escola passou por um momento muito complicado. Então hoje a gente atende o integrado e atendemos o externato São José, né? E então foram momentos muito, muito difíceis, né? Que assim como todos, né? A dúvida, né? Do vai, não vai, volta, não volta, né? E a gente tendo que lidar com a imprensa, assim, nesse sentido, foi bastante complicado. Então eu posso te falar, meninos, assim, que a gente se orgulha de vários cases, assim, que a gente atende, né?
E aproveitar para agradecer nos clientes, assim, quase todos os clientes permaneceram, ficaram, né, assim, dando a mão mesmo, olha, vamos junto que a gente vai, assim, recuperar, né, e foi dando certo, né, enfim, eu acho que seria até injusta de não citar, assim, em quase todos, né, que a gente tem, mas acho que esses foram alguns dos cases importantes, sabe? Olha, parabéns pelos trabalhos. Eu Obrigada. acompanho, já vi alguns. Parabéns para a galera da criação lá da Casane, né? Ficou bonito, belíssimo o trabalho de vocês. Imagino que o atendimento deve ter sido assim, extraordinário também. Estava ali de frente também. Essencial o trabalho, a comunicação nessa época. E você falou até de escola, né? Então, esse mundo esse ano foi de cabeça para baixo, porque se antigamente os alunos não podiam levar celular para a escola, hoje em dia a escola está dentro do celular, então tudo mudou. É uma coisa boa, muito legal. Então eu queria te perguntar, então, como é que você acha que vai ser o mercado goiano daqui para frente, tanto na publicidade quanto no geral? Eu acho assim que em perspectivas de mercado, eu acho que a gente pode passar, eu acho que o ano que vem ainda pode ser um ano bastante sim, positivo, né? A gente atende muito o mercado imobiliário, né? Até esqueci de citar, o mercado imobiliário aí tem perspectivas excelentes ainda para o próximo ano. Eu acho que o mercado publicitário ele segue aquecido, né? Com boas perspectivas. Obviamente que a gente não sabe o que essa pandemia ainda pode nos apresentar. E eu acho que algo que não foi só o mercado publicitário que aprendeu, eu acho que todos nós aprendemos foi essa questão do viver remotamente, né? De estar, de não deixar de fazer, de acontecer, estando dentro de casa, né? Então eu acho super positivo, quem já voltou, acho que a gente está nesse caminho também, né? Mas até batendo assim, como vocês falaram aí, nos bastidores, né? Quem sabe pensar de fato no modelo híbrido, né? Enfim, mas eu acho que foi uma das maiores lições, né? Que a gente teve, né? Em realmente a gente se adaptar, a gente se adequar a essa realidade e fazer com que as coisas elas fluam, que elas sigam e deu certo, sim, né? Deu muito certo. E se o nosso negócio é criar, esse ano a gente teve que aprender a recriar, né? A recriar, é verdade. Então, coisas assim, nossa, a gente eu fico surpresa com a criatividade de muitas pessoas, né? De parceiros, de clientes, né? Vou citar um cliente que a gente tem, que é o Ian Baioc, né? Então, quando todos os restaurantes fecharam, ele criou o Burger for Day, né? Que foi um sucesso, né? Ele é um sucesso, né? E aí está aí com a lata, né? A sorveteria bombando, que é cliente nosso e tal. Mas são alternativas, né? Que a gente realmente vai buscando, assim, no dia a dia, né? A gente teve, obviamente, a Casane Eventos do nosso núcleo, dos nossos núcleos, foi um núcleo que, de fato, sentiu muito, não tem como. Mas até agora, a gente continua ainda se reinventando, né? De fazer eventos digitais, né? Enfim. E também se adequando com a nova realidade dos eventos presenciais, né? Mas já retomando, graças a Deus. Pegando carona na sua frase aqui, foi bacana porque enquanto o mercado dizia que seria crise, que muita gente ia ficar desempregada, que a economia não olhava para que lado seguir, esse chefe de cozinha ele montou 2 empresas e ele gerou empregos, né? Enquanto todo mundo falava não faz, aí o cara foi lá e fez, e deu certo, né? E foi muito bacana que ele fez alimentação para a galera e gerou muito mais mão de obra ainda, então foi ótimo. Sem dúvida. Beleza. Ana, a gente queria demais agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Para quem não sabe, a Ana Paula, assim, antes de ser parceira da Candu como Casane, ela é também amiga pessoal, né, da gente. Então a gente tem um carinho muito grande. A gente se conheceu no ambiente pessoal e expandiu isso para um ambiente profissional. Eu acho que as relações são feitas verdadeiramente a partir daí. A gente agradece muito, agradece a confiança no nosso trabalho, os elogios que você tem nos dado também, o suporte todo necessário. E eu queria deixar esse espaço para você compartilhar o seu contato com a gente. Claro, bom, primeiro, assim,
Já agradeci, mas quero agradecer de novo, um prazer, é sempre bom a gente falar um pouquinho do mercado que a gente atua, né? Então, a gratidão é minha. Quero mandar um beijo, um abraço para toda a minha equipe, em especial para minha sócia, né, para Renata. E, bom, para quem não segue a Casani, nosso Instagram é a CasaniCom, né? E é isso, né? E esperamos que em 2020 a gente tenha aí um excelente ano, né? Não só no mercado publicitário, mas para todos os outros também. Obrigada, meninos, pela oportunidade. Eu que agradeço. Ana, eu queria só perguntar mais uma coisinha para ti, porque nós temos muitos estudantes de comunicação e design que escutam a gente. E eu queria que você desse um recado para essa galera que está entrando no mercado agora, né? O que você acha, o que você pode indicar, o que você pode passar um recado para esses estudantes? Legal. Primeiro, eu queria até deixar aberta, a Casani ela é uma agência muito aberta a receber estudantes, né? Para conhecer a agência, conhecer a nossa estrutura. A gente também está sempre aberta a poder falar nas faculdades, a gente sempre participa desse movimento. O que eu tenho para falar para essa galera, assim, que primeiro, foquem nos estudos de verdade, né? Se tiverem oportunidade de fazer estágio, né, façam estágio. Eu sempre falo assim, estágio, assim, mesmo que seja assim para ganhar o passe, o ônibus, mas extremamente importante, extremamente importante, né? E assim, e de fato se apaixonem por aquilo que vocês queiram trabalhar, né? Porque eu falo que quem gosta do que faz não trabalha nenhum dia na vida, entendeu? Porque faz com tanto amor, né, que o trabalho ele passa a ser de fato uma consequência daquilo tudo, né? Eu sou apaixonada assim pela minha empresa, pela agência, pelo meu trabalho. Então é isso. Então a Casani está de portas abertas, eu também, né? E o meu Instagram pessoal é anap.ramos e o da Casani é CasaniCom. É isso aí, gente. Olha, a gente tem a agradecer muito por vocês ouvirem a gente até aqui e esperamos de coração que essa conversa tenha sido de alguma forma útil na vida de vocês. Se gostou, aproveita para compartilhar com aquele colega de mercado que também vai curtir. E feliz festas para todo mundo que está ouvindo a gente e abração até o ano que vem.